A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva com foco na lição sobre o amor, a marca do cristão cheio do Espírito Santo. Assista o vídeo e deixe seus comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, deixe seu like ou seu dislike. É por meio das suas interações no canal que os vídeos são classificados como importantes e impulsionados na plataforma do YouTube. Acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Faça aí seu investimento financeiro neste canal, clicando no ícone do coração. Sua semente financeira florescerá em sua vida. O textual da lição bíblica de hoje está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, a maior destas é a caridade. Na verdade aplicada, o bispo Oídio do Carmo, ele afirma que o amor a Deus e ao próximo deve mover-nos na busca pelos dons espirituais e no uso dos mesmos, visando a edificação da igreja e a glória de Deus. O texto bíblico de referência da reflexão bíblica de hoje está em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1, 4, 5, 7 e 8. Nesse texto é enfatizada a importância e as qualidades do amor genuinamente cristão que o diferencia de outros sentimentos que podem até serem confundidos com um verdadeiro amor ágape, já que, no contexto bíblico, são apresentados diferentes tipos de sentimentos com origem em termos gregos distintos, mas que, na versão bíblica para o português, são traduzidos por amor ou por caridade. O termo grego philios expressa o amor entre os membros de uma família, o termo grego eros expressa o amor entre pessoas do sexo oposto, fala da atração física, do amor por interesse em se beneficiar afetiva e sexualmente, sendo que a melhor expressão em português para o amor eros é a paixão. O amor eros é vulnerável e, se não for cuidado, pode ser considerado uma patologia, já que, se a pessoa for contrariada, ela passa a odiar na mesma intensidade que imagina amar. Segundo estudos da psicologia, o amor eros, o amor passional, ele dura no máximo de 3 a 4 anos. O amor eros, ele só é benéfico no início de uma relação, período em que as pessoas são atraídas umas pelas outras e ainda estão se conhecendo, mas deve-se mudar a chave e transformá-lo em amor incondicional, que no grego é expresso pelo termo ágape, que é o amor descrito por Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, como sendo o caminho mais excelente que dá sentido e importância a tudo e que deve mover o cristão em todo o tempo. O amor ágape é o que melhor expressa o amor de Deus pela humanidade, conforme Jesus descreveu em João capítulo 3, versículo 16, onde ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quanto à expressão caridade, em algumas versões bíblicas, trata-se do amor cristão em ação, fruto do amor ágape que marca o cristão como sendo cheio do Espírito Santo. Ou seja, não basta dizer que ama. O amor oferecido ou o amor recebido deve ser o amor ágape, o amor incondicional, que é o dom supremo de Deus, sem o qual nada tem valor. Portanto, o cristão deve estar imerso, deve estar mergulhado nesse amor para ser sustentado, amparado e repousar nos cuidados divinos. Todos os tipos de amores, eles inspiram o ser humano em uma ou em outra direção. Mas somente o amor ágape inspira o ser humano a estar no centro da vontade de Deus, a suportar situações aflitivas, ser resiliente, rejeitar os sentimentos de inveja, de leviandade e também de soberba. Leva a pessoa a não se portar com indecência, com ira ou com desconfiança. Motiva a pessoa a não buscar os seus interesses pessoais egoístas. Leva a pessoa a acreditar nas providências divinas, esperar e suportar o que for preciso para que a vontade de Deus se estabeleça e prevaleça. Sem o exercício do amor ágape, nenhum dom faz sentido de existir, pois somente esse tipo de amor leva o cristão a ser de fato e de direito parecido com Cristo. O amor ágape é a maior de todas as virtudes do cristão. O bispo Oídio do Carmo ele ressalta que o amor descrito por Paulo em 1 Coríntios capítulo 13 não consta da relação de dons espirituais, pois se trata de uma virtude essencial na vida cristã. Vale ressaltar que quando Paulo ele cita o amor como sendo uma das qualidades do fruto do Espírito Santo na vida cristã,
Paulo usou o termo grego ágape, deixando explícito se tratar do amor incondicional demonstrado por Deus Pai e vivenciado por Jesus em seu ministério terreno. Sem a ação do Espírito Santo na vida humana, é impossível de uma pessoa vivenciar e oferecer o amor com essa intensidade, tanto no seu relacionamento com Deus, como com as pessoas no seu ciclo de convívio diário. Em harmonia com o contexto bíblico geral, Paulo diz: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. De acordo com o Novo Testamento grego de Stuttgart, da Sociedade Bíblica da Alemanha, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14, o termo grego traduzido em português por caridade é ágape e não eros ou filhos. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, quando Paulo orienta que a obra de Deus deva ser feita com amor, a expressão grega é agapomai, derivado do termo grego ágape, que é o único tipo de amor que contribui com o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja, pois prioriza sempre a vontade de Deus e nunca a vontade humana. Observando que Paulo menciona que o cristão deva preservar a fé, a esperança e o amor, de acordo com Paulo, a fé é essencial e a única porta de acesso à salvação. A esperança ela é imprescindível à vida humana. O amor ágape é a maior virtude cristã, é o que dá sentido a tudo e condiciona o cristão a tirar lições positivas até mesmo em situações de extremas adversidades. Por isso, o amor ágape é o caminho a ser seguido para o cristão tirar proveito no uso correto dos dons espirituais, evitando se apropriar dos dons do Espírito Santo como se fossem propriedades particulares e vir aí a cometer abuso no exercício deles. Amar, demonstrando estar em perfeita harmonia com as instruções de Paulo em 1 Coríntios 13, é de fato uma atitude de obediência voluntária e incondicional às instruções dadas por Jesus aos seus servos e suas servas. É interessante que quando Jesus diz que o cristão deve amar como foi amado por ele, Jesus se utiliza dos termos gregos ágapen e filion, derivados de ágape e filhos, pois Jesus amou seus discípulos de forma incondicional, os considerando como membro de sua querida família espiritual. Só assim os propósitos de Deus eles podem se cumprir na vida humana e o cristão ser canal de bênçãos aos seus semelhantes, ajudando-os e consolando-os nos momentos de grandes adversidades da vida. Quando Paulo diz que o amor é sofredor, Paulo destaca a principal característica do amor ágape, já que, de acordo com o dicionário hebraico e grego Strong, a expressão sofredor no grego significa ser tardio em irar-se, ser tolerante, ser paciente com outras pessoas. O dicionário bíblico Bacon, ele se utiliza da literatura clássica para definir o termo sofrer como sendo a capacidade de a pessoa cobrir as falhas dos outros, não deixando transparecer seus sentimentos, considerar as coisas e os acontecimentos em silêncio, mantendo seus sentimentos sob controle e como algo confidencial. O escritor Whedon, ao analisar essa característica, ele comenta que, assim como a mãe procura cobrir as faltas dos seus filhos, Paulo ressalta a importância de, ao invés de expor os erros das pessoas, é preferível ocultá-los, não no sentido de ignorá-los, mas no sentido de dar oportunidade à pessoa mudar de atitude, de comportamento e se ajustar à vontade de Deus. O amor sofredor, ele capacita o cristão a suportar, a ser resiliente diante das ofensas, diante das palavras proferidas de forma grosseiras ou impensadas por pessoas cheias de amargura, inveja ou desejo de vingança. Afasta os ressentimentos e leva o cristão a esperar o melhor das pessoas, mesmo quando tudo aponta na direção contrária. É um reflexo brilhante de Deus que é paciente com os pecadores, dando-lhes tempo para que se arrependam e sejam salvos da sua ira. É uma característica altamente relevante nos relacionamentos entre os membros do corpo de Cristo. O amor é a mais abrangente de todas as graças, é a que mais influencia positivamente todas as ações humanas, em especial as ações cristãs que são movidas pelo Espírito Santo de Deus. O amor é a graça divina que move o ser humano a tratar seus semelhantes como a si mesmo e até mesmo a amar seus inimigos e orar por seus perseguidores. A relevância do amor como graça divina é inconfundível, imensurável e imprescindível às vidas física e espiritual. O amor é um sentimento que enriquece, é um sentimento que enobrece a vida em todos os seus aspectos,
já que por meio dessa virtude, o Espírito Santo ele dirige e auxilia o ser humano a exalar amor por onde ele passar e a todos à sua volta indistintamente. Como beneficiários da riqueza e da nobreza do amor, estão tanto quem ama como quem é amado, pois o amor ágape ele gera intimidade, carinho, confidencialidade, cumplicidade, mutualidade, lealdade, cuidado e comprometimento com o bem-estar sustentável da vida. Para o apóstolo Paulo, sem o amor ágape, o dom de línguas ou de variedade de línguas não passa de barulho sem nexo. Os dons de profecia, palavra da ciência, fé e o ato de a pessoa se sacrificar para beneficiar seu próximo se tornam em nada, pois nada seria proveitoso. Sem o amor ágape, tanto quem exerce esses dons como quem puder aí se beneficiar deles são depreciados. O amor é edificante, pois gera crescimento saudável e sustentável, fornecendo o alicerce e a estrutura necessária para a pessoa se desenvolver no centro dos propósitos de Deus para a vida humana. O bispo Aídes do Carmo, ele frisa em seus comentários que o amor é o manancial de todas as coisas boas e é a base que sustenta e edifica o corpo de Cristo. Sem estrutura espiritual e emocional edificada no amor ágape, a pessoa ela fica vulnerável aos ataques do inimigo, com grande probabilidade de se esvanecer na fé e se deixar ser atraída pelas paixões mundanas, pelas concupiscências da carne. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, Paulo ele afirma que o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. No Novo Testamento interlinear grego-português, no texto de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, constam os termos gregos ágape e agates, que realçam a essência qualitativa do amor incondicional, no qual tudo se resume e se consolida. Quanto à afirmação de que somente o amor permanece, me permita aqui realçar a diferença do amor ágape, do amor incondicional, dos amores filios e eros. Pois o amor filios, o amor entre os membros de uma família, por vezes é egoísta, parcial, vulnerável e suscetível às circunstâncias favoráveis ou não. A Bíblia chega a ponderar que é possível uma mãe, que é a melhor figura representativa do amor filios, se esquecer, deixar de amar o próprio filho. O amor eros, cujas características mais se aproximam do amor passional, da tão famosa paixão, além de ser um tipo de amor egoísta, interesseiro, parcial e até considerado patológico, dura no máximo de 3 a 4 anos. Já o amor ágape não falha. Como bem expressa o profeta Isaías, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. O fato de Deus ser em sua essência 100% amor, mesmo após a consumação dos séculos, o amor ágape permanecerá e será desfrutado pelos salvos por toda a eternidade. Os dons espirituais tão valorizados pela igreja em Corinto e em todos os períodos da igreja cristã pentecostal, apesar de serem importantes e úteis à edificação da igreja e à consolidação da fé cristã, além de não serem condicionantes para a salvação, um dia eles deixarão de existir. Já o amor ágape, ele é condicionante para a salvação, pois quem não o exercita está sob condição de desobediência, e os desobedientes eles não entrarão no repouso prometido aos servos e servas do Senhor. De acordo com o apóstolo João, que foi conhecido como sendo o apóstolo do amor, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós o conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Por isso, pode-se afirmar que o amor é o bem maior do cristão. Ainda que o cristão não receba a manifestação dos dons espirituais para exercitá-los e contribuir com a edificação da igreja, se o cristão estiver impregnado do amor ágape, o cristão ele vai evidenciar estar cheio do Espírito Santo por meio da virtude do amor. O desejo de Jesus quanto a essa verdade está expresso em João capítulo 13, versículo 35, onde ele diz: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sem sombra de dúvidas, o amor é o caminho mais excelente para se exercer os dons.
Das 3 virtudes realçadas pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, a virtude do amor ágape, do amor incondicional, sobrepõe as virtudes da fé e da esperança e é classificado por Paulo como sendo mais extraordinário que a manifestação dos dons sobrenaturais do Espírito Santo. Para o teólogo Stanley Orton, Paulo, ao realçar a virtude do amor diante dos dons espirituais, ele não degrada, não desvaloriza os dons espirituais. Apenas está orientando aos cristãos que até mesmo os melhores dons perdem a eficácia, perdem o valor, perdem a recompensa, caso sejam exercidos sem ter como base e como agente de motivação o amor ágape. O amor ágape, ele suscita confiança nos outros, pois gera lealdade, fidelidade mútua, condicionando a pessoa a se entregar confiadamente aos cuidados especiais de quem lhe oferece esse tipo de amor. O amor ágape fortalece os relacionamentos, os laços de comunhão e de afetividade cristã. Como bem diz o ditado popular, quem ama, confia. Não diferente do que infelizmente é vivenciado na atualidade, os coríntios, a quem Paulo destinou 4 cartas, das quais 2 delas foram aí inseridas no cânon sagrado, os coríntios eles formavam um grupo de pessoas céticas devido aí à grande dificuldade que eles tinham de confiar uns nos outros. Além disso, a rivalidade gerada em relação aos vários dons espirituais que eram evidenciados entre os crentes em Coríntios acabou gerando um grande abismo separatório ao invés de comunhão. Quando Paulo aponta os benefícios do amor ágape e dentre eles a confiança, Paulo se utiliza do verbo grego pisteuei, que significa ter confiança nos outros, colocar a melhor interpretação em seus atos e motivos. Ou seja, os coríntios, bem como os cristãos da atualidade, eles precisavam e precisam mudar a forma de olhar o que ocorre à sua volta e em seus relacionamentos para conseguirem ver coisas boas, coisas positivas e geradoras de comunhão cristã. Por tudo isso, afirma o bispo Oeides do Carmo em seus comentários, o amor ágape é um sentimento que não pode faltar na Igreja de Cristo. Ele precisa ser cultivado e distribuído para se tornar a base motivadora de todas as ações na jornada cristã, inclusive nos momentos de adversidades e situações aflitivas, momentos nos quais as crenças disfuncionais tendem a querer dominar a mente humana e fazer a pessoa retroceder, levar a pessoa a se decepcionar na fé, por vezes se decepcionar com o próprio Deus. Se isso ocorrer, a pessoa perderá todas as recompensas reservadas aos que forem fiéis até o fim. Para o escritor Paul Marshall, o amor ele é o elo essencial entre o princípio dos dons espirituais expostos por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12 e o exercício prático dos dons explicado por Paulo no capítulo 14 de 1 Coríntios. Em o cristão cultivando, promovendo, vivenciando, manifestando na sua vida e na Igreja de Cristo o amor ágape, o cristão conseguirá passar por cima de todos os sofrimentos, suportará todas as situações adversas e aflitivas sem cometer uma única falha ou deslize, e ainda promoverá a glória de Deus e a expansão do reino de Deus na terra. Portanto, o amor ágape é a principal característica do cristão salvo em Jesus, já que sem ele nada tem importância e o amor ágape é a fonte divina de onde se origina todas as demais virtudes espirituais. A virtude do amor ágape é superior aos dons espirituais, os valoriza, os tornam eficazes e os consolidam, nunca o contrário. O cristão só tem autonomia e solidez no seu serviço a Cristo se ele estiver envolvido pelo amor ágape, pelo verdadeiro amor de Deus. Evidencie em sua vida, em sua conduta, em suas ações e também nas suas não ações o amor ágape, para você ter condições de contribuir para sanar as divisões na igreja e fazer com que o corpo de Cristo construa relacionamentos saudáveis e sustentáveis entre os seus membros. Sempre olhe para o amor ágape e o exerça como sendo uma virtude suprema que agrada ao coração de Deus. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.